Olá pessoal, meu nome é Gustavo, estou aqui para falar hoje com vocês um pouco mais sobre os nossos treinamentos, novos treinamentos que estão sendo lançados e que já foram lançados no Coruja de TI. E hoje vamos começar com um treinamento focado à gestão de custos, para o ambiente AWS e também para o ambiente Azure. É engraçado falar sobre gestão de custos, porque desde o lançamento dos treinamentos até hoje, uma série de colegas, amigos e até mesmo curiosos vieram perguntar como se faz a gestão de custos de ambientes AWS e Azure. E o processo ele não é complexo, só necessita ser iniciado e seguir um passo a passo. Em primeiro lugar, você tem que entender qual é o workload que você vai estar colocando no seu ambiente AWS. O que de fato você vai estar colocando? Você vai estar colocando uma aplicação, você vai estar colocando um banco de dados, você vai estar colocando toda a parte de machine learning, big data. Sabendo disso, sabendo o que você colocará na nuvem, você saberá quais recursos computacionais inicialmente você estará alocando. Depois disso, tem que entender qual volume de dados que você vai estar levando para a nuvem, tratando na nuvem e trazendo da nuvem. Isso é importante, porque a nuvem ela não cobra para você jogar os dados lá, mas ela cobra para você puxar os dados. E depende dessa questão de inbound, de você levar os dados para a nuvem, que há casos que existe essa cobrança, principalmente dentro da própria nuvem. Então é importante mapear muito bem o que você vai estar levando, o que você vai estar trabalhando, qual será o seu workload na nuvem, para que sejam iniciados os cálculos, os modelos matemáticos que a gente vai ensinar no treinamento, para que você tenha uma ideia de quanto você pagará para ter aquela nuvem no ar e operacional. Depois disso, a gente tem que fazer uma série de testes de performance para saber se aquela arquitetura, se aquele ambiente que você montou está atendendo às necessidades de negócio. E mais, o que já pode ser reduzido. Isso é bem interessante ser dito, Porque quando a gente trabalha com nuvem, a gente cria um workload inicial, muitas das vezes igual ao workload que nós temos no nosso ambiente on-premise, na nossa casa, E a gente descobre que mais de 60% daquela CPU, de 60% daquela quantidade de memória, pode ser removida. E isso, para o ambiente cloud, é muito dinheiro. É a redução que pode fazer a diferença do seu projeto. Então é importante citar aqui, primeiro, quando você vai começar um projeto de gestão de custos, você tem que saber quais são os recursos computacionais que eu tenho que ter na nuvem. Segundo, a questão dos dados que vão ser trafegados. E terceiro, quando é que eu vou rodar tudo isso que tiver em produção ou em desenvolvimento, vou testar o workload e vou começar a fazer o processo de redução desses custos. É isso mesmo. Vou pegar, por exemplo, uma instância que está configurada e parametrizada com tal modelo e vou reduzir aquela instância. Vou pegar um disco que eu iniciei a parametrização de Premium SSD e vou mudar e vou reduzir a capacidade de IOPS, a capacidade de escrita e de leitura para dentro dele. Para quê? Para saber como vai ficar a performance do meu ambiente. Se eu tiver impacto da performance do meu ambiente, se eu tiver algum impacto na minha aplicação, ok, eu tenho que voltar com aquela configuração ou rever a arquitetura que eu estou implementando. Agora, se não tiver impacto e o ambiente ficar igual, sem gerar de novo impacto ao meu usuário final e tiver a redução de custo, opa, isso vai ser legal, já consegui fazer uma gestão adequada. E mais, quando a gente está falando de ambiente nuvem, é muito interessante que a cada 3 em 3 meses, em média, sai um novo recurso. Sai um novo tipo de instância, sai um novo tipo de produto, sai um novo tipo de conexão, que seja. Sai um novo recurso naquela nuvem. E o interessante é que você tem que ter um time de arquitetura, um time de gestão para saber se aquele recurso em nuvem pode ser modificado. Aconteceu há alguns meses, por exemplo, o lançamento de novas instâncias, novos tipos de instância para o ambiente AWS. Quando fizemos uma comparação de valores dessas novas instâncias com as instâncias atuais que nós estávamos utilizando, descobrimos que uma diferença de valor de mais de 30%. Quer dizer, as novas instâncias eram 30% mais baratas que as instâncias que nós estávamos utilizando naquele momento e 20% mais rápidas. Olha isso! Automaticamente geramos uma máquina virtual, na verdade uma VM, uma instância de teste, verificamos a compatibilidade, principalmente na questão de processadores, que agora você tem processadores AMD e até da arquitetura ARM. É interessante estar falando isso, que a gente vai falar no nosso treinamento de gestão de custos, que há sim a possibilidade de rodarmos com tecnologia ARM, É bem interessante e dá para fazer isso principalmente no ambiente cloud. E testar essa nova instância. Depois que testamos, esse processo de teste levou uma semana, na segunda semana iniciamos a migração. No final de 2 meses já tínhamos reduzido o valor da nossa conta Amazon em 30%. Olha só, 30% no final de 2 meses. Isso que é interessante de você trabalhar com essa questão de gestão de custos. Por quê? A gestão de custos
faz parte do framework ou da metodologia de um SRE, né? De um profissional que trabalha sempre garantindo a alta disponibilidade, sempre garantindo todos os pontos principais daqueles recursos, daqueles serviços e mais a boa prática de gestão de recursos computacionais e da grana, do dinheiro, do budget que você está gastando com a nuvem. Então esses passos são importantes para você acompanhar sempre quanto você está gastando com a sua nuvem e está, de fato, reduzindo os recursos computacionais no quesito de preço que você tem no seu dia a dia. Tá? É um processo que você tem que seguir. A mesma coisa para disco. Interessante hoje que a Amazon, tanto a Amazon como a Microsoft Azure, vai lançando de tempos em tempos novos modelos de precificação para você armazenar os seus dados e até mesmo transportar os dados. E também é importante você seguir o mesmo processo de análise para os dados que estão sendo armazenados e transportados, como eu falei anteriormente. E esse processo como um todo, eu vou estar explicando no detalhe, ele tem que ser feito de 3 em 3 meses. Gente, tem que ser obrigatório, tem que ser feito de 3 em 3 meses. Por quê? No final de um período de 12 meses, você verá a redução de custos que você terá fazendo uma verificação trimestral de como está a sua arquitetura, de como estão os recursos computacionais configurados nela e até mesmo a revisão de algum processo de comunicação ou até mesmo de algum componente computacional que você esteja utilizando na sua nuvem. Aquela coisa de time que está ganhando no se mexe, mudou totalmente. Time que está ganhando se mexe sim, porque a gente está na nuvem. A capacidade que você tem de crescer e diminuir, a capacidade que você tem de aumentar a quantidade dos seus recursos computacionais e reduzir os seus custos é gritante na nuvem. Mas como você faz isso? Acompanhando a utilização desses recursos, revendo se a parametrização e configuração de todos aqueles componentes que você está fazendo uso está adequada e verificando se é possível mudar um componente ou não, para no final você ter a redução de custos junto ao seu ambiente. Isso é parte do treinamento de gestão de custos. Outra coisa importante para falar aqui no finalzinho é a previsibilidade financeira. O que é a previsibilidade financeira? É criar dashboards e parametrizações no seu ambiente que possibilite uma visão de quanto você vai pagar daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses. Isso é possível hoje com o processo de billing que está disponível tanto na Azure como na Amazon. Então se você tem um projeto rodando agora, você pode verificar, opa, quanto vai custar esse projeto daqui a 3 meses? Ou quanto vai custar esse projeto daqui a 6 meses? Você já faz uma previsibilidade financeira. Agora, e se eu implementar uma redução de custos mudando o tipo do disco? Ou se eu implementar uma redução de custos mudando, por exemplo, o tipo da instância que eu estava utilizando no meu ambiente? Quanto que isso vai acarretar na minha previsibilidade de custos? Vai cair em quanto? Quais outros projetos que eu posso fazer usufruto desse dinheiro que eu vou economizar implementando essa redução de custos? E se eu mudar o componente X pelo componente Y? Isso é interessante. E isso tem que ser visto, de novo, de 3 em 3 meses, no máximo. É no máximo. Eu trabalho em projetos que mensalmente existe uma revisão de todos os componentes e todos os custos que estão sendo gastos. Por quê? Sai uma nova arquitetura, ou sai uma mudança de especificação técnica do time de desenvolvimento e na hora que a gente implementa um novo componente, um novo tipo de instância, ou por exemplo, que saiu agora as instâncias ARM do próprio ambiente Amazon, você vê no final do mês aquela redução nítida no seu budget na conta que você tem que pagar. Então fique atentos, se inscreva no curso de gestão de custos para ambiente Amazon AWS e também para ambiente Azure. Mais informações no site de treinamentos do corujitei.com.br. Muito obrigado!